Olá, 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 amigos e amigas do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossanha, editor do blog. Hoje com mais um vídeo doutrinário. Aparição de espíritos. Isso mesmo. Quem nunca viu, né? Ah, não viu? Ah, aposto que tu viu sim. Só que não teve a percepção de saber que era um espírito real ali, né? E acabou passando despercebido como sendo um espírito. Isso nós vamos ver agora. Nossa fonte de estudo hoje, nada mais, nada menos do que o próprio livro dos médiuns, para trazer mais veracidade ao nosso vídeo, né? Sem sensacionalismo, sem invencionismo, nem nada. Bom, a questão que fica é sobre a aparição de espíritos, né? Nós vamos ver então nas manifestações visuais, tá? Do capítulo 6 do livro dos médiuns. Uma das propriedades do perispírito, em que se diz a respeito à sua natureza etérea, é a penetrabilidade na matéria. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como o homem que está no meio dos campos. Começamos por aí. O fato de a matéria nossa, né, não ser da mesma natureza da matéria do perispírito faz com que o mesmo possa atravessar paredes, por exemplo. Sim, isso mesmo, por incrível que pareça. Quem nunca viu sim, tem pessoas que, a grande maioria das pessoas não tem um grau de mediunidade elevado, não viu. Mas quais são os fatos tão dimensionados, tão comentados, até por nós aqui no canal mesmo, né? De questionamentos de que a porta se abriu. A matéria mais densa do espírito fez com que ele, entre aspas, tocasse na porta e abrisse. Sim. Através da porta, também, ele, com a matéria menos densa, ele se adensa em menor vibração e ele consegue passar a porta, ou a matéria em si, né? E o aspecto, então, como nós conseguimos ver o espírito, sendo que ele consegue dimensionar a sua energia, o seu plasma, né? O seu perispírito. Ele consegue transformá-lo em mais materialização e ele pode diminuir a sua materialização. Ele aumenta a sua materialização. No caso da porta se abriu, ele tocou a porta se abriu, ele estava mais materializado, mais adensado, e ele passou a porta, ou seja, a parede, né? Estava menos adensado ou menos materializado. Então a forma perispiritual importa muito, o adensamento, na nossa visualização para a aparição dos espíritos. Preste atenção. As aparições espirituais no estado de vigília não são nem raras nem novas. Houve em todos os tempos e a história relaciona um grande número delas. Mas sem remontar tão longe, em nossos dias são muito frequentes, como eu disse no início deste vídeo. Olhamos espíritos a todo momento, mas não nos damos conta. Principalmente em multidões, em grandes multidões, muitas vezes eles estão tão materializados e tão adensados ao ponto de, como eu disse, tocar na porta, a porta abrir, aos quais não nos damos conta e achamos que é somente mais uma pessoa normal. Em muitas pessoas que as tiveram, tomaram-na de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. Também, às vezes, nós as olhamos e, opa, estamos sozinhos, e da onde apareceu essa pessoa, né? Entre aspas, atravessou a porta, atravessou a parede,
ou entrou normalmente na rua onde nós estamos e ela apareceu. Muitos, opa, estou ficando louco. Não, é o espírito. São frequentes, sobretudo no caso de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Sim, capa do nosso vídeo, um espírito no cemitério. Já vários vídeos nós comentamos isso, vamos debater novamente. No cemitério, onde se encontram um grande número sem fim todo dia, morrem pessoas, são enterradas. Então, nos cemitérios é um sem fim de produção de ectoplasma ou energia, né, dos mortos ali. Então, os espíritos acabam absorvendo esse ectoplasma, que é uma bateria energética, que se utilizam deste mesmo ectoplasma para poder adensar a sua matéria perispiritual e poder aparecer para nós. Frequentemente não tem um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Nossos guias, anjos da guarda, pode-se dizer, guias, espíritos guias e afins, né, que são mais queridos por nós também. Eu, por exemplo, vejo bastante o Exu Marabô, o Cigano Igor, o Preto Velho Pai Joaquim. Não necessariamente no dia, porque isso requer muita energia, né? Mas em momentos em especial para alguma uma informação, principalmente também aqui nos vídeos que a gente faz aqui no canal, muitas vezes eles vêm, ou na intuição aqui, né? Ou através da fonética, através da intuição, e às vezes pessoalmente mesmo eles aparecem também, dependendo do vídeo que eu estou fazendo, para corroborar, trazer algo a mais que eu possa estar esquecendo de passar aqui no vídeo. Que cada um interrogue suas lembranças e se verá que são poucas as pessoas que não tenham conhecimento de algum fato desse gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Bom, é normal? É mais do que nós imaginamos. É necessário ser médium, clarividente para ver um espírito? É requisito principal, tá bom? Mas existem casos em que tu não tenha tanta clarividência e que tu possa ver esses vídeos, esse espírito. Bom, gente, começa por aí. Se o espírito quiser aparecer para ti, tu sendo médium clarividente ou não sendo médium clarividente, vai aparecer, tá bom? Da onde ele vai tirar esse ectoplasma para poder materializar, aí é outro assunto. Tu pode não ser médium clarividente, mas ser uma pessoa de grande doação de ectoplasma. Ou tu tens quantidade e qualidade suficientes para que esse espírito apareça para ti visualmente. Tem que ter a utilização do ectoplasma e o fluido etéreo, fluido vital, éter vital, etc., que é um outro elemento que se encontra no ambiente. Tá bom? Já abordado várias vezes aqui em vídeos. Olha aí a doutrina aqui embaixo, né, que vocês vão entender melhor. Ou seja, nós em algum momento nós vimos espíritos. Mas como disse aqui no livro dos médiuns, como nós lemos, tu estás em casa sozinho e aparece um espírito. Tu vai ter a certeza absoluta que é um espírito, não é? Bom, da onde ele tirou? Tu pode ser um doador muito bom de ectoplasma, né, de qualidade e quantidade, e o espírito se utilizou disso. Pode ser o espírito zombeteiro que veio para te assustar, para fazer alguma coisa, ou afim, né? Ou pode ser o teu espírito guia que se utilizou da mesma ação, a doação do ectoplasma, assim sucessivamente, e veio a estar contigo. Tá bom? São os dois fatos, o fato negativo e o fato positivo. Crianças, veem espíritos? Sim. Amigo imaginário? Não. Às vezes, vamos fazer assim então, para não ficarem aborrecidos comigo, psicólogos, psiquiatras, médicos e pessoas que não acreditam na espiritualidade. Para não ficarem bravos comigo,
90% das aparições que as crianças olham são espíritos e 10% são os amigos imaginários. Ficamos de bem assim? Tá bom, né? Tá bom. Ficamos amigos, não vai dar briga então. Se alguém mandar algum comentário dizendo isso, eu vou né, dizendo ao contrário, aparição de espíritos, eu coloco nos 10% e eu fico feliz da vida. Vamos trabalhar com 90% de chance que era a aparição de um espírito que a criança viu. Mas como ela vê? Bom, a criança ela tem uma grande qualidade de ectoplasma, ela não tem tanta quantidade, pois depende do tamanho do corpo físico nosso, material, para ter a quantidade de ectoplasma. Um adulto produz bastante ectoplasma, pelo tamanho do seu corpo. Gente, eu vou forçar um pouquinho, tá? Eu vou botar o entre aspas. Quanto maior o corpo da pessoa, a pessoa adulta, maior quantidade de ectoplasma, tá? Entre aspas. A qualidade do ectoplasma nesse adulto é menor. Vícios, cigarro, bebida, pensamentos negativos, um sinfim de coisas que fazem que com a alimentação, um sinfim de coisas, né, fazem com que a qualidade do ectoplasma do adulto seja ruim. Então a sua quantidade de ectoplasma não supre ou não faz o balanço em relação à qualidade. A criança, ela tem muita qualidade deste ectoplasma, mas ela produz pouco ectoplasma. Então, o espírito, a aparição deste espírito, ele se dá por causa da qualidade do ectoplasma em que a criança gera, ok? Meninas, principalmente, mulheres, meninas, a partir dos 12 anos, quando começam a menstruar, dos 9, 10 anos, né, mais ou menos, mas o ápice é aos 12, aos 14 anos de idade. O descontrole hormonal do seu corpo, no momento que ela está saindo da fase de menina para ser mulher, né, faz com que haja, entre aspas, também, já abordei várias vezes. Se tiverem dúvida, dá uma olhadinha lá na doutrina, tá? No nosso playlist da doutrina. Elas não têm um controle, porque o seu corpo hormonal, os seus hormônios estão em ebulição. Então não se tem o controle da quantidade do ectoplasma e da qualidade. Então os fenômenos físicos materializados através de sua mediunidade é nesse ponto em que ocorre. O fenômeno poltergeist, as coisas se movimentam, etc, etc, etc. Sim, a ebulição de hormônios, o descontrole do seu ectoplasma é tão grande que podem os espíritos zombeteros, algum tipo de espírito, ou aí independente do espírito zombeteiro ou os guia, né, o guardião nosso, fazer que objetos se movam, barulhos estranhos, todos sem fim de casuísticas mediúnicas que já foram abordadas aqui milhares de vezes também acontecem, ok? Bom, a aparição na rua. Mas eu não sou médium clarividente. Como assim que eu possa ter visto um espírito em meio à multidão e eu acabei achando que era uma pessoa normal? Ou ao contrário, aquele dia no ônibus, aquele dia no metrô, aquele dia no serviço, eu acho que eu vi um espírito. Só podia ser um espírito, né? Pois bem, sim, era. O conjunto de pessoas que se encontram no local aonde tu esteja, no ônibus, na rua, no metrô, no trabalho, ou seja, a necessidade, no shopping center, a necessidade de que haja várias pessoas, contando que tu não seja clarividente, tá bom? Entre esta multidão, com certeza terá pessoas que são boas doadoras de ectoplasma, em bastante quantidade, e não tanta qualidade que nem a criança que eu abordei agora. Então, a grande quantidade de ectoplasma que essas pessoas geram vai suprimir a falta de qualidade.
Então o espírito vai estar plasmado por causa da grande quantidade emanada de ectoplasma por esse conjunto de pessoas. Então, tu mesmo não sendo médium, lembra que no início do vídeo eu falei? Mesmo se tu não for médium clarividente, se o espírito quiser aparecer para ti, vai aparecer. Só vai depender de onde ele vai tirar o ectoplasma e o fluido vital, aí, o éter, né, vital, escolhe o nome que tu quiseres, da onde que ele vai tirar. Então, esse conjunto de pessoas vão doar bastante ectoplasma, e às vezes é tão grande a quantidade de ectoplasma que é doada, que o grau de materialização deste espírito que tu estás vendo, ou outras pessoas estão vendo, faz com que ele seja tão materializado que sim, tu se confunda com uma pessoa. Mas tem uma dica para vocês. Gente, vocês desconfiam que é um espírito. Olha o pé. Um espírito nunca toca os pés ao chão. Sempre fica flutuando. Aí o fantasma, a historinha do desenho animado do fantasma em pé flutuando é real. É baseado em fatos reais. Porque se ele tocar o chão, ocorre um efeito do fio terra. Esse fio, sabe, que a gente faz de eletricidade, descarrega. Então vai descarregar toda a sua energia etérica, seu fluido etérico, seu ectoplasma vai descarregar na Terra e ele vai sumir. Esta é a dica que eu dou para vocês. Pode ver que nunca eles têm, às vezes eles têm pés, tá bom? Aparecem os pés assim, direitinho, sapato, pé, enfim, mas não tocando o chão. Se está tocando o chão, não era um espírito, pode ter certeza. Se não, por mais materializado que ele estivesse, se o pé não estava tocando o chão, cuidado, é próximo ao chão eles ficam, tá? Olho atento. Se não estiver tocando o chão, era um espírito com certeza absoluta. Lembrando que dependendo da qualidade do ectoplasma, da quantidade do ectoplasma, da possibilidade ou da especialidade deste espírito em manipular estes fluidos, ele pode sim se materializar tanto, que tu pode chegar até a tocar nele, né? Mas é óbvio que em meio à multidão, ele seria, entre aspas, apenas uma pessoa a mais na multidão. Por isso que não se chama, não chama a atenção, né? Aí tu tens um grauzinho de mediunidade e dá um estralo, opa, em meio à multidão, tu olha, opa, que estranho, né? Esta pessoa parou para ver, utilizasse esses artifícios, era um espírito. E claro que, se está sozinho em casa, ele chega, utilizando toda esta metafórica que eu utilizei, tu vais ter a certeza absoluta que era um espírito a aparição. Então, tu tendo medo ou não tendo medo, sendo médium clarividente ou não sendo médium clarividente, em algum momento tu vais ver. Com certeza absoluta, volto a dizer, viu sim. Em algum momento tu viu espíritos. Só que poderia estar em meio a uma grande multidão e passou despercebido. E também existe um momento de fragilidade em que nós nos encontramos, em que o véu, como diria um amigo meu, da obscuridade, eu até acho bonito, o véu da obscuridade mediúnica se rompe, dando abertura à clarividência e vimos espíritos. Excesso de tristeza, morte de algum parente, não, ele vai ver o teu parente, não. Tá tão chorando o teu espírito ou a tua emoção tá tão fragilizada que abre este véu que tu consegues ver, não só no cemitério, como no dia a dia também, né? E também quando estamos com excesso de fragilidade, que vai fazer mal para nós, né? Podendo trazer ataque cardíaco, um derrame, um AVC, alguma coisa assim. O nosso guia espiritual também aparece para nós para nos acalmar. Imagina, aquele sonho que tu vem tendo há 20, 30 anos com uma pessoa, que tu acaba descobrindo ser o teu guia. Por exemplo, tem um cigano, uma cigana, um Exu Pombagira. E nesse momento de fragilidade que tu vai ter um ataque cardíaco, que tu vai ter uma pane, né? Em que vai te trazer sequelas de doença material mesmo, né?
eles se utilizam dessa tua fragilidade e aparecem para te dar o up. Tu leva o susto, opa, o susto inicial é normal, né? Mas segundos depois opa, é o meu anjo da guarda, né? O meu guia espiritual, aquela coisa que veio para dar este susto e fazer as coisas voltarem à normalidade. Viram? Então não precisam ter medo. Vocês já viram um espírito, sim, alguma vez na vida, ou várias vezes na vida, mas como eles estavam no meio da multidão, né? Passou despercebido como sendo uma pessoa normal. Tu foi no centro espírita. Agora é o mais legal de tudo. Ou de umbanda ou kardecista, onde tem várias e várias pessoas, né? Vamos lá tomar um passe, tem médiuns que vão incorporar o espírito. Com certeza absoluta tu vê espíritos. Mas como tu não conhece as pessoas que estão lá, tu vais confundir como sendo uma pessoa que está indo tomar um passe ou um médium que vai atender. Não, é o espírito que está materializado e está ali para trabalhar junto às pessoas. Muitos médiuns clarividentes chegam nessa sessão e olham e percebem, com a sua experiência extrasensorial, sabe que aquele ali é um espírito. E o espírito olha para o médium e sabe que a clarividência dele está acionada, né? Pois esses chakras, e aqui também são os 3 chakras principais que emanam luz, que esse espírito vê. Então o espírito sabe que tu estás clarividente e está vendo ali também. Interessante, não é? Pois bem, vão se acostumando com isso. Eu tenho medo de ver bloqueia. Bloqueia e eles não aparecem. Mas como eu disse no início deste vídeo, se o espírito quiser aparecer, tiver um motivo para aparecer, relembrando a passagem do Livro dos Médiuns, frequentemente não tem um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Vai aparecer. Meu nome é Emerson de Ossan e eu sou o editor do blog Entidades Ciganas na Umbanda, trazendo para vocês um pouco mais da doutrina espiritualista, de um jeito mais leve e light, né? Para fácil entendimento e também para tirar o medo de vocês. O medo bloqueia, dificulta só um pouco mais a aparição do espírito que ele quiser aparecer. Se tu quiseres aparecer, quer ver, não tem medo, ou tem medo, mas tem interesse em começar a ver e desenvolver a sua clarividência, Centro Espírita de Umbanda, Centro Espírita Kardecista, desenvolve a tua mediunidade ou desenvolve no dia a dia, né? Com a tua clarividência, com os nossos vídeos aqui, e vai começando a perder o medo. Quando tu perdeu o medo, já é um grande passo para que ocorra o desmembramento do véu da obscuridade da mediunidade. Eu acho bonito isso. E começarás a ver os teus guias espirituais. E tu bem desenvolvidinho, pensamento positivo, moralidade em dia, tendo uma boa alimentação, tendo uma